sua fé perdeu, o dia de Natal lhe procurou. Contou em sua vida, não chega incerteza, tanta honestidade que me fez chorar. Lágrimas de gozo caindo do meu rosto, lavou meu preconceito de cristão. Eu sei que na verdade não sou dono, eu sei que não sei tudo sobre Deus. Às vezes quem duvida faz perguntas, é muito mais honesto do que eu. Eu sei que na verdade não sou dono, eu sei que não sei tudo sobre Deus. Às vezes quem duvida faz perguntas, é muito mais honesto do que eu. Eu sei que na verdade não sou dono, eu sei que não sei tudo sobre Deus. Às vezes quem duvida faz perguntas, é muito mais honesto do que eu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, estamos preparando para a festa de São Francisco Xavier e hoje é o 8º dia da nossa preparação. Simultaneamente realiza-se a solene exposição das sagradas relíquias do nosso santo. Ao entrarmos hoje no tempo do Advento, este dia, na nossa arquidiocese, é dedicado ao apostolado litúrgico. O tema escolhido para a liturgia de hoje é Arautos Vigilantes da Segunda Vinda de Nosso Senhor. Ao prepararmos-nos para celebrar a primeira vinda de Jesus, quando Ele se encarnou e habitou entre nós, a liturgia de hoje nos desperta para estarmos prontos e vigilantes para a gloriosa segunda vinda do Senhor. Rezemos nesta Sagrada Eucaristia por intercessão de São Francisco Xavier, para que estejamos sempre prontos e vigilantes para acolher o Senhor quando Ele vier ao nosso encontro. Irmãos, para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, por minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós.
piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Despertai, Senhor, nos vossos fiéis, a vontade firme de se prepararem pela prática das boas obras para ir ao encontro de Cristo, de modo que, chamados um dia à sua direita, mereçam alcançar o reino dos céus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Jeremias. Eis o que diz o Senhor: dias virão em que cumprirei a promessa que fiz à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias, naquele tempo, farei germinar para David o rebento da justiça, que exercerá o direito e a justiça na terra. Naqueles dias, o reino de Judá será salvo e Jerusalém viverá em segurança. Este é o nome que chamarão a cidade. O Senhor é a nossa justiça. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Refrão. Iremos com alegria para a casa do Senhor. Iremos com alegria para a casa do Senhor. Jerusalém, cidade bem edificada, que forma tão belo conjunto. Para lá sobem as tribos do Senhor. Iremos com alegria para a casa do Senhor. Para celebrar o nome do Senhor, segundo o costume de Israel. Ali estão os tribunais da justiça, os tribunais da casa de David. Iremos com alegria para a casa do Senhor. Pedi a paz para Jerusalém. Vivam seguros quantos te amam. Haja paz dentro dos teus muros, tranquilidade em teus palácios. Iremos com alegria para a casa do Senhor. Por amor de meus irmãos e amigos, pedirei a paz para ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, pedirei para ti todos os bens. Iremos com alegria para a casa do Senhor. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. Irmãos, o Senhor vos faça crescer e abundar na caridade, uns para com os outros e para com todos, tal como nós já temos dito para convosco. O Senhor confirma os vossos corações numa santidade irrepreensível diante de Deus, nosso Pai, no dia da vinda de Jesus, nosso Senhor, com todos os santos. Finalmente, irmãos, eis o que vos pedimos e recomendamos no Senhor Jesus. Recebestes de nós nossas instruções sobre o modo como deveis proceder para agradar a Deus, e assim estáis procedendo, mas deveis progredir ainda mais. Conheceis bem as normas que vos demos da parte do Senhor Jesus.
Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia e dai-nos a vossa salvação. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: haverá sinais no céu, na terra e nas estrelas, e na terra angústia entre as nações, aterradas com o rugido da agitação do mar. Os homens morrerão de pavor na expectativa do que vai suceder ao universo, pois as forças celestes serão abaladas. Então hão de ver o Filho do Homem vir numa nuvem com grande poder e alegria. Quando estas coisas começaram a acontecer, erguei-vos e levantai a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Tendo cuidado convosco, não suceda que os vossos corações se tornem pesados pela intemperança, a embriaguez e nas preocupações da vida. E esse dia não vos surpreenda, subitamente como está a armirada, pois ele atingirá todos os que habitam à face da terra. Portanto, vigiai e orai em todo o tempo, para que possais livrar-vos de tudo o que vai acontecer e comparecer diante do Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, Deus, na sua infinita bondade, nos reúne hoje no seu amor para juntos, com alegria e gratidão, celebrarmos a Eucaristia, o grande mistério da nossa fé. É no espírito de gratidão e júbilo no Senhor que nos convoca que quero saudar a Sua Eminência, Dom Filipe Neri Fernão, Cardeal Arcebispo de Goa e Daman, que desde ontem, com muito carinho e amor paterno, acolheu-me nesta arquidiocese e na sua própria residência. Saúdo e agradeço a presença aqui hoje de Sua Excelência Reverendíssima Dom José Alfredo, Bispo no Madagascar. É sempre uma graça e uma alegria rezarmos juntos com o irmão no episcopado que também testemunha a sua fé nas terras de Madagascar. Saúdo e agradeço a Sua Excelência Reverendíssima Dom João Carlos Atoa Nunes, Arcebispo Metropolita da Arquidiocese de Maputo,
que por motivos de agenda e da situação que se vive ultimamente em Moçambique, incumbiu-me para vir representá-lo nas celebrações centrais da festa de São Francisco Xavier e da exposição e animar os fiéis desta arquidiocese de Goa que residem e vivem a sua fé em Maputo. Dom João Carlos pediu-me para levar a este lugar as intenções e anseios da nossa Igreja moçambicana, que nestes dias é provada com a onda de manifestações violentas em protesto dos resultados eleitorais até agora anunciados. Rogamos a Deus e por intercessão de São Francisco Xavier para que Moçambique volte quanto cedo a experimentar momentos de tranquilidade e momentos de paz. Minha saudação e gratidão dirige-se aos fiéis da Arquidiocese de Goa residentes em Maputo e aqui representados por alguns, pela abnegação e diligências que empreenderam para que eu estivesse aqui hoje convosco a celebrar esta Eucaristia. Que o Senhor os recompense e continue a animá-los no dinamismo da sua fé com abundantes graças e bênçãos. Moçambique e Goa têm uma história particular na sua vida de fé. Celebrar esta Eucaristia hoje, como filho e bispo da Igreja moçambicana, para mim é um modo de exteriorizar a profunda gratidão e comunhão na fé que nos une desde os nossos antepassados que nos precederam. Deixemos que a própria história nos interpele e nos desperte a ressignificar a osmose espiritual que marca as raízes da nossa fé cristã entre Goa e Moçambique. Hoje celebramos o primeiro domingo do Advento, dentro da novena dedicada a São Francisco Xavier e nesta solene exposição que estamos a viver de 21 de novembro a 5 de janeiro, com a qual celebramos neste ano, como dizia o primeiro domingo, o decenário da solene exposição das relíquias de São Francisco Xavier. Para nós que participamos deste evento e para aqueles que nos acompanham com as suas orações, este momento é de graça e de reflexão, porque iniciamos o caminho de preparação para celebrar a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E somos interpelados com a vida e obra de São Francisco Xavier, um dos grandes missionários da Igreja que gastou a sua vida nestas terras. Que o seu dinamismo missionário e a sua dedicação pela conversão das almas despertem em nós o fervor de sermos uma igreja comprometida com a comunhão, com a participação e comprometida com a missão. A palavra de Deus hoje nos convida e nos desperta sobre 3 realidades ao iniciarmos o tempo de Advento. Primeiro, intensificar a nossa preparação. Segundo, reavivar a nossa esperança. E terceiro, ressignificar o nosso testemunho. No Evangelho de hoje, Jesus nos fala sobre os sinais da sua vinda e chama-nos a estar vigilantes e preparados. Este convite à vigilância encontra o seu eco nas palavras de São Francisco Xavier, que com seu zelo missionário nos indica que a plenitude da vida passa pela dedicação ao Senhor. Tal dedicação, que dá um significado muito particular às nossas vidas, exige de cada um de nós a necessidade de alimentar a esperança
nas promessas de Deus. Uma esperança que nunca nos engana. A secundar esta verdade, o profeta Jeremias nos lembra da promessa de Deus de enviar um descendente justo, que trará segurança e justiça. Esta promessa cumpre-se em Jesus Cristo, cuja vinda esperamos com grande esperança durante o Advento. Assim como Jeremias chamou o povo de Israel a confiar em Deus, hoje somos nós chamados a renovar a nossa confiança nas promessas de Deus e a preparar os nossos corações para acolher Cristo que vem pelo mistério do Natal. É na esperança e na realização das promessas que a Igreja moçambicana também, neste momento de provação, deve alimentar com intensa oração em momentos como os que vive, dirigindo-se a Jesus, que nos assegurou: deixo-vos a paz e dou-vos a minha paz. A interpelação para que a paz seja uma realidade nos nossos corações passa pela caridade de uns para com os outros. Encorajam-nos as palavras de São Paulo, que exorta os tessalonicenses a crescerem no amor. Crescer e difundir o amor uns para com os outros é o que nos exige o tempo de Advento. Somos interpelados a fortalecer os nossos laços de amor e de comunhão. Viver a novena de São Francisco Xavier, com a exposição das suas relíquias, deve reavivar-nos ao amor incondicional e ao serviço que ele prestou, espalhando a mensagem do Evangelho com fervor e dedicação. Não só, Jesus nos alerta para estarmos atentos e a orarmos em todos os momentos, para que possamos permanecer firmes diante das tribulações e estarmos prontos para a sua vinda. Vigilância e oração é o que nos pede o Senhor, sobretudo neste momento especial que inauguramos hoje com o Advento. Neste aspecto, a vida de São Francisco Xavier é um exemplo brilhante de vigilância espiritual e zelo missionário. Ele estava sempre pronto para servir e levar a mensagem de esperança e salvação a todos os cantos do mundo. Caríssimos irmãos e irmãs, ao iniciarmos este tempo de Advento, enquanto nos preparamos para reviver a festa de São Francisco Xavier, deixemo-nos inspirar pela sua vida e pela sua missão. Que saibamos viver este tempo com acurada vigilância, com crescimento no amor e uma profunda esperança nas promessas de Deus. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem.
Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos. Padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória os vivos e os para mortos. julgar os vivos e os mortos. E o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo no só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos caríssimos, enquanto esperamos a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, que veio ao mundo para anunciar aos pobres a boa nova e salvar os corações atribulados, imploremos fervorosamente a sua misericórdia, para que também agora, nos nossos tempos, conceda a salvação a todos os que o esperam e digamos com toda a confiança: Senhor, tende piedade de nós. Senhor, Tenha tem piedade de nós. Refrão: ouvi-nos, Senhor, Ouvindo, Senhor, para que o nosso Papa, os bispos, sacerdotes e religiosos celebrem a liturgia de maneira significante e com muita devoção, e dessa maneira aprofundem a fé e a esperança do seu povo. Oremos ao Senhor. ouvindo, Senhor, Para que as autoridades civis resolvam os problemas do povo, assim, despertando nele uma esperança autêntica. Oremos ao Senhor. ouvindo, Senhor, Para que a quadra do Advento, que começa hoje, nos prepare para a vinda de Jesus com corações irrepreensíveis e que a solene exposição das sagradas relíquias de São Francisco Xavier seja para nós uma ocasião repleta de graças divinas, levando-nos ao crescimento da santidade. Oremos ao Senhor. ouvindo, Senhor, Para que no novo ano litúrgico aprofundemos a compreensão dos mistérios salvíficos e, como verdadeiros mensageiros, nos esforçamos por viver e proclamar esses mistérios com maior vigilância e zelo. Oremos ao Senhor. ouvindo, Senhor, Deus eterno e onipotente, que ofereceis a salvação a todos os homens e não quereis que nenhum se perca. Ouvi as orações do vosso povo e fazei que os acontecimentos do mundo decorram para nós segundo os vossos desígnios de paz e a Igreja vos possa servir na tranquilidade e na alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Oremos. Aceitai, Senhor, estes dons que recebemos da vossa bondade e fazei que os sagrados mistérios que celebramos no tempo presente sejam para nós penhor de salvação eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda parte, por Cristo nosso Senhor. Ele veio a primeira vez na humildade da natureza humana, realizar o eterno desígnio do vosso amor e abrir-nos o caminho da salvação. De novo há de vir no esplendor da sua glória, para nos dar em plenitude os bens prometidos, que, entretanto, vigilantes na fé, ousamos esperar. Por isso, com os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor, Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava voluntariamente para sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor,
o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornei-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Filipe Nério e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de todos nós e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer com toda a nossa confiança: Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, te tiras do pecado do mundo. Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, te tiras do pecado do mundo. Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, te tiras do pecado do mundo. Dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor.
Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, Senhor, eu não sou digno que entreis a minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may come forward to both sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. Catholic धर्मान जाणी बाप्तिस्माचो संस्कार घेतला, फकत ताणीच कोमुयाव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूंनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कोमुयाव घेवचो. कॅथोलिक धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यांनीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. Senhor nos chamou, jamais alguém pode amar. No caminho da justiça nos ensina a caminhar. Quando estamos reunidos, partilhamos o seu pão. Ele nos dá o seu amor e a sua paz. É o meu corpo, toma e comei. É o meu sangue, toma e bebei. Porque sou a vida, porque sou amor. Ó Senhor, faz-nos viver no teu amor. Meu corpo, toma e comei. É o meu sangue, toma e bebei. Porque sou a vida, porque sou amor. Ó Senhor, faz-nos viver no teu amor. Meu Senhor criou um pão que é muito mais que o simples pão. Meu Senhor criou um pão que é muito mais porque és pão de Jesus. Meu Senhor criou um pão que é muito mais que o simples pão. Meu Senhor criou um pão que é muito mais porque és pão de Jesus. Por isso chama este pão de pão da vida, de pão da vida, de pão do céu. Por isso eu chamo este pão de pão da vida, de pão da vida e de pão do céu. Meu Senhor criou um pão que é muito mais que o simples pão. Meu Senhor criou um pão que é muito mais porque és pão de Jesus.
mais que o simples pão. Meu Senhor criou um pão que é muito mais porque és pão de Jesus. Por isso eu chamo este pão de pão da vida, de pão da vida, de pão do céu. Por isso eu chamo este pão de pão da vida, de pão da vida e de pão do céu. Caríssimos irmãos, neste momento pós-comunhão, fechemos os olhos e guardemos um momento de silêncio. Sintamos a presença de Jesus em nossos corações. Oremos. Fazei frutificar em nós, Senhor, os mistérios que celebramos, pelos quais, durante a nossa vida na terra, nos ensinais a amar os bens do céu e a viver para os valores eternos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentem-se, por favor. Agradecemos a Sua Excelência Dom Tonito José Francisco Xavier Monanua pela celebração de Santa Eucaristia, também a presença de Dom Zé Alfredo, Bispo de Madagascar, e aos outros celebrantes. Agradecemos também ao coro que acompanhou a missa. Durante a exposição e a novena de São Francisco Xavier, os horários das missas são os seguintes: 6 da manhã, 7 e 1/4, 8 e meia, 9, 1/4 para as 10, 11. Durante a tarde, às 3 e meia, 5 e 6 e 1/4, que será em inglês. Para aqueles que desejam fazer uma confissão, os sacerdotes estão disponíveis na tenda à sua esquerda, das 5 e meia da manhã até o meio-dia e das 3 da tarde até 6 da tarde. Há também um centro de aconselhamento à sua direita. Horários para aconselhamento são 8 e meia da manhã até meio-dia e meia e 3 e meia da tarde até 5 e meia. O dia da novena da manhã é dedicado às consagradas. Haverá uma missa especial às 15 e meia, peço desculpa. Por favor, note que na tarde do dia 2 de dezembro e durante todo o dia de 3 de dezembro não haverá confissões. No dia da festa de São Francisco Xavier, as horas das missas são 1/4 para as 4 da manhã, 5 de manhã, 6 de manhã, 7 e 1/4, 8 e meia e a missa solene em inglês terá lugar às 10 e meia. Depois teremos a missa ao meio-dia e 1/4 da tarde e 3 e meia, 5 e em inglês será 6 e 1/4. No dia 4 de dezembro, a missa das 8 e meia da manhã será em inglês,
presidida pelo Núncio Apostólico. Ficamos a pé para a benção final. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. O nosso auxílio vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Oração ao São Francisco Xavier. Ó devoto servo de Deus, São Francisco Xavier, o vosso coração ardia com amor a Jesus. impelido por este amor, fostes de país para país e enfraqueceste até a morte para proclamar o nome de Jesus e a boa nova da salvação. Por isso, o Pai encheu-vos de glória no céu e preservou o vosso corpo incorrupto aqui na terra. Cheios de alegria por estas dádivas singulares, louvamos, Pai, em vossa companhia. E agora pedimos a vossa intercessão por nós próprios. Pedimos que nos obtenhais a realização destes desejos, se forem agradáveis ao Pai, e por tudo, junto com vós, louvamos, Pai, por Jesus no Espírito Santo. Amém. São Francisco Xavier é um hino tradicional de Goa, em Konkani, agora traduzido em português por um membro do nosso grupo. Vai ser cantada hoje pela primeira vez como cântico final. Francisco Xavier, vós da Goa viestes jazer, em convívio com o Senhor, exalarei sempre o santo odor, em convívio com o Senhor, exalarei sempre o santo odor. São Francisco Xavier, vós a Goa viestes jazer, em convívio com o Senhor, exalarei sempre o santo odor, em convívio com o
Senhor da coroa da luz, és o nosso Santo Xavier. Sois Senhor da coroa da luz, és o nosso Santo Xavier. São Francisco Xavier, vós da coroa viestes jazer, em convívio com o Senhor, exalarei sempre o santo odor, em convívio com o Senhor.